Paz do Senhor, igreja, amém? Amém. Abra suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Estamos finalizando a campanha hoje. E o Senhor trouxe ao meu coração essa palavra que está no Evangelho de Mateus 13, amém? Ao lermos, você pode tomar seu assento, mas mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos passear por alguns versículos, não só no capítulo 13, no início, mas também para o final. Mateus 13, diz a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniam em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Pode tomar seu lugar, mantenha sua Bíblia aberta. Nós estamos encerrando nessa noite a campanha É Tempo de Florescer. E o Senhor trouxe ao meu coração essa parábola do semeador. Nós veremos nessa noite como os nossos corações podem influenciar diretamente no florescimento e na nossa frutificação em Deus. Nós vamos entender primeiro o contexto histórico em que essa parábola está inserida, tanto no livro de Mateus, como ela foi ministrada, para depois a gente passar para os pontos específicos que eu quero trazer nessa noite. Essa parábola foi ensinada por Jesus e faz parte do terceiro principal discurso que ele faz no Evangelho de Mateus. O livro de Mateus traz registrados 5 principais discursos que os teólogos chamam como uma coletânea completa, um manual sobre discipulado, que traz os ensinamentos de Jesus acerca do ministério de instrução, de discipulado, de evangelismo. Essa primeira parábola que nós lemos, a parábola do semeador, ela vai inaugurar esse discurso parabólico de Jesus. E muitos dizem que ela é a parábola-chave, aquela que vai destravar as demais parábolas que serão ensinadas. Até mesmo pela afirmação que Jesus faz em Marcos 4. Porque em Marcos 4, que é o evangelho que também traz essas mesmas parábolas, quando Jesus ensina a parábola do semeador, os 12 discípulos, aqueles que estavam, depois que a multidão saiu, aqueles que estavam com Jesus, começam a perguntar-lhe, acerca das parábolas, o que Jesus queria ensinar com as parábolas. E Jesus fala: se vocês não entendem essa, como entenderão todas as demais? Então, por isso ela é a parábola-chave, a que vai destravar todas as outras que Jesus vem ensinar. Essa mesma parábola do semeador, ela está contida em Marcos 4 e Lucas 8, que são chamados os evangelhos sinóticos, que trazem narrativas semelhantes às mesmas histórias. Jesus, nesse evangelho de Marcos 4, ele censura por muitas vezes os seus discípulos pela dureza do coração e pela dificuldade de entendimento acerca do reino de Deus. A parábola do semeador, então, ela vem sendo ensinada em Mateus 13 e também nesses outros evangelhos correspondentes. Ela é ensinada, Jesus depois fala para os seus discípulos por que ele ensina por meio das parábolas, e só então ele vem explicar o que é essa parábola do semeador. As parábolas foi uma maneira usada por Jesus para transmitir uma verdade através de uma analogia narrativa. Ele utilizava os costumes locais, a natureza, tudo através de parábola para ensinar tanto questões morais quanto questões espirituais, buscando dois resultados. Para os duros de coração, as parábolas serviam como advertência.
para os de coração aberto, serviam como a revelação dos mistérios do reinado messiânico de Jesus Cristo, do cumprimento do reinado através da vinda de Jesus Cristo. E os primeiros 3 versículos que estão contidos no capítulo 13 vão trazer esse contexto histórico em que Jesus começa esse ensinamento parabólico. Diz o seguinte: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar, conforme nós lemos. E grandes multidões se reuniam em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava de pé na praia, e de muitas coisas lhe falou por parábolas. Jesus saiu de casa para ensinar as multidões. Eram muitas multidões que perseguiam a Jesus, vendo seus milagres, tudo que ele fizera. Então ele sai de casa para ensinar essas multidões à beira-mar da Galileia. O cenário ambiental tornou o ambiente como um anfiteatro propício para o ensino, porque a forma de ferradura do mar da Galileia, quando ele se assenta nesse barco e se afasta, porque era um princípio da época que todos aqueles que fossem ensinar, eles se mantinham sentados, e foi, inclusive, fica a dica para vir no culto de ensino que nós aprendemos com o presbítero Adaildo, e quem estava aprendendo ficava de pé. Então Jesus afastou-se nesse barco, sentou-se, e a forma do mar da Galileia tornou aquele anfiteatro bom para o ensino. Muitos teólogos falam que a voz de Jesus alcançou até 90 metros as centenas de pessoas que estavam em pé na praia para serem ensinadas. Amém? E tem 4 elementos centrais nessa parábola: o semeador, as sementes, os tipos de solo, a frutificação, o florescimento e a frutificação. Jesus inicia a sua parábola falando do semeador, que ele diz, do versículo 3, parte B: e o semeador saiu a semear. Quem que era o semeador? O semeador nessa parábola, num primeiro momento, ele vai representar Cristo Jesus, o principal semeador que veio para anunciar o reino de Deus, veio para cumprir o propósito de Deus. O que a gente entende hoje como semeador? É todo aquele que fala a palavra de Deus, seja por pregação, seja por uma palavra, seja por aconselhamento, seja por louvor, todo aquele que propaga o reino de Deus. Então o semeador é Jesus. Nos dias atuais, todos nós somos semeadores da palavra de Deus, a partir do momento que nós falamos de Deus, amém? O semeador, como que ele semeia a palavra? Pregando, louvando, aconselhando, tudo com embasamento bíblico, amém? Levando pessoas a um fiel arrependimento e crença no evangelho de Jesus. A semente, por sua vez, o que é? É o evangelho, É o que Cristo veio fazer por nós, veio nos salvar, nos resgatar, é falar sobre a palavra de Deus. E os solos onde a semente cai vão representar os corações que recebem essa palavra de Deus, corações dos ouvintes e as diferentes reações que eles têm ao receber essa palavra de Deus, ao receber a instrução da palavra de Deus. E por fim, o que significa fruto e florescimento? Representam as reações positivas daqueles que recebem a palavra, creem em Jesus como o único suficiente Salvador, se torna discípulo deles, frutificam, cada um na sua intensidade. Então, em resumo, os elementos significam isso. Amém? Mas o foco de Jesus nessa parábola é em relação aos diferentes tipos de solos. É o coração das pessoas que recebem a palavra de Deus. E esse é o principal ponto que nós falaremos nessa noite. Vocês perceberão ao longo da explanação da palavra que o semeador é o mesmo. As sementes lançadas são as mesmas. O que vai diferenciar a flora, a frutificação, é o tipo de solo que elas encontram. E o tipo de solo está relacionado com o nosso coração, amém? Corações, muitas vezes nós não florescemos, nós não frutificamos, porque os nossos corações não estão preparados, não estão arados como deveriam estar. Amém? Vamos partir para a parábola em si, para esses tipos de solo. Primeiro solo descrito por Jesus é o solo à beira do caminho, em que sementes lançadas foram pisadas e comidas pelas aves.
Entendamos melhor. Quando o agricultor ele ia sair a semear, e isso era comum na Palestina, porque eles tinham uma raiz, né, para a agricultura, voltada para a agricultura. Quando ele saía a semear, ele carregava consigo bolsões cheios de semente, e ele jogava as sementes daquele campo para poder semear. Embora ele pudesse direcioná-las para determinadas regiões, ele não podia impedir que ela alcançasse regiões que eram inapropriadas para o plantio, porque ele saía a semear, né? Ele jogava em todas as direções. O que Jesus está falando era algo que comumente acontecia na Palestina, então é por isso que ele usa essa analogia para poder transmitir essa verdade. E esse primeiro tipo de solo que é narrado por Jesus é justamente um solo assim, que o semeador saiu a semear, direcionou as suas sementes, mas elas alcançaram as partes duras do solo, as partes que circundavam o campo, as partes que atravessavam o campo, e pela dureza, pela impenetrabilidade daquele campo, elas não conseguiram germinar, não conseguiram florescer. Elas gerariam duas consequências, porque elas não germinavam e porque elas não floresceriam. Duas consequências: elas seriam ou pisadas por quem passava por aquele caminho, ou elas seriam tragadas por aves, porque elas estavam ali e não cumpriram seu papel de germinar. Essas sementes lançadas por Jesus, esses solos que as recebem, representam um grupo de ouvinte que, lançada a palavra de Deus, lançado o Evangelho, logo que eles recebem, eles perdem esse Evangelho, seja por uma distração, seja por uma ação direta de Satanás que está ali, para cegar-lhes o entendimento. Tanto que a palavra fala, por eles não compreenderem. Quando Jesus vai explicar, ele usa esse termo, por não compreenderem. Eles são cegos no entendimento. Por que Satanás as roubava essa semente? Para evitar que eles viessem a crer, e crendo eles fossem salvos. Porque pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Se aqueles que estão ouvindo de Deus, se Satanás lhes tira aquela semente, como que eles podem crer em Jesus? E não crendo, como eles podem ser salvos? Amém? Esses corações à beira do caminho representavam os corações endurecidos dos escribas e dos fariseus, que mesmo ouvindo a palavra de Deus, por diversas vezes do próprio Jesus, pela incredulidade, pelo questionamento, pela dureza, Satanás as roubava e eles não acreditavam. Por consequência, não eram salvos. É isso que Jesus diz ao explicar aos seus discípulos no versículo 19. Passa a página da sua Bíblia. Mateus 13, 19, ele diz o seguinte: a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, veio o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Aqui nós temos a explicação porque muitas pessoas na época de Jesus ouviam falar da palavra de Deus, ouviam de Jesus, não se converteram e não seguiam. É porque enquanto Jesus estava semeando a palavra, Satanás, como quem manda aves, viam e retirava-lhes com as preocupações desse mundo, com a incredulidade. Os fariseus e os escribas não eram preocupados com costumes, com um monte de coisa. Jesus semeando, eles preocupados com um monte de coisa. Satanás estava lhes cegando os entendimentos para que eles não fossem salvos. E essa verdade não é muito diferente do que acontece nos dias de hoje, Muitas pessoas que nós pregamos o Evangelho, que nós falamos de Jesus para elas são cegadas por Satanás. Há uma ação direta que impedem que elas compreendam a palavra de Deus, que elas creem e que elas sejam salvas. A semente que é lançada, ela é destruída, ela é pisada. Por consequência, a pessoa não muda de vida, ela não floresce, ela não frutifica. Num estudo que eu fiz, quando eu estava montando essa palavra, eu vi um pastor mencionando que é como se fosse um crente uma pessoa que é convidada a vir à igreja, a visitar a igreja, ela recebe a palavra, ela é instruída, quando ela sai lá fora, o telefone toca, é um amigo, fala, estou indo para o boteco, vamos comigo? Ela vai. Aí ele fala que é a mesma sensação que aquela pessoa que ela teve a semente lançada, mas ela perdeu a semente lançada por uma distração.
Veja que o semeador, ele fez o papel dele, ele semeou. A semente, ela de fato foi lançada. O problema não está em quem lançou ou na semente lançada, mas foi no coração, no solo que recebeu essa semente. Portanto, assim como nos tempos de Jesus, muitas pessoas já tiveram oportunidade de ouvir o Evangelho, foram ensinadas, mas não mudaram. Permaneceram na mesma vida, não floresceram e não frutificaram. Pela dureza dos seus corações, porque Satanás tem conseguido roubar as sementes deles. Não nos subestimemos a capacidade de Satanás de tirar o nosso foco em Deus. Toda vez que você for ler a palavra de Deus, toda vez que você for tentar entender a palavra de Deus, peça ajuda ao Espírito Santo de Deus, para que você não seja cegado a ponto de não compreender, você não crer e você não entender aquela aplicação para a sua vida, amém? Segundo solo que Jesus vem descrever é o solo pedregoso. Eu quero que vocês prestem muita atenção nesse solo e no próximo solo dos espinhos, porque é o solo que mais reflete os dias atuais. Solo pedregoso, em que as sementes lançadas germinaram, logo nasceram, mas por falta de raízes, secaram. Mateus 13, versículos 5 e 6. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raízes, secou. O solo da Palestina era um solo rochoso, com uma fina camada de terra. A analogia que Jesus usa nesse ponto é justamente para representar o grupo de pessoas que recebem a palavra de Deus, recebem com alegria, recebem com entusiasmo, mas por ter um solo predominantemente rochoso, por ter uma rasura de terra, ela até começa a nascer, mas ela morre, porque ela não tem profundidade, ela não tem intimidade, ela não tem vida com Deus, amém? A angústia e a perseguição, em razão da palavra, as provações, quando Jesus vai explicar, ele vem falar isso, as provações tiram dela o poder de amadurecimento e frutificação. É o que Jesus explica nos versículos 20 e 21, passa a sua Bíblia. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Em Lucas 8,13 fala, na hora da provação, eles se desviam. Veja que na mesma intensidade que esse coração recebe a mensagem, ele já a perde. Na mesma intensidade que ele recebe a semente, ele já a perde. E aqui estão aqueles que ouvem a palavra de Deus, reconhecem Jesus como seu suficiente Salvador, como Messias, tomam para si aquela semente alegremente, mas diante das dificuldades, da renúncia da vida cristã, não desenvolvem raízes profundas em Cristo. Logo deixam secar as suas sementes e não florescem. São aqueles que são chamados com uma fé temporária, meramente intelectual, não salvadoras, porque as suas sementes não se baseiam numa intimidade com Cristo, mas numa empolgação momentânea. Amém? É um crente que revela ter um coração imediatamente receptivo à palavra de Deus. Ele é empolgado, ele recebe aquilo com alegria, mas ele é endurecido, ele é rochoso, ele é raso, ele não tem raiz, então ele não floresce e ele não frutifica, porque diante das adversidades, das renúncias, das perseguições da vida cristã, ele abandona a fé. Aleluia. Nessas condições, nesse solo, a semente morre não por uma ação direta de Satanás, mas porque não há preparo nesse solo desse coração. Esse coração não é preparado para receber essa semente e aproveitá-la para o fim que ela foi lançada. Aleluia. É o crente que vem à igreja, recebe a palavra de Deus com alegria, crê naquilo que foi ensinado de forma entusiasmada, começa a crescer, mas na primeira adversidade abandona tudo. Abandona a fé,
abandona a caminhada cristã, abandona a igreja, morre, seca, não tem firmamento em Cristo Jesus. Esse crente, ele não floresce por conta das raízes rasas, não está alicerçado em Cristo, não confia piamente em Deus. Seu coração duro não permite um desenvolvimento de uma relação íntima com Cristo Jesus. E é o coração que mais representa os dias atuais. É o crente entusiasmado, mas muito raso. Frequentador de culto, mas que não se envolve com Cristo Jesus. Vem à igreja, abre a Bíblia no dia de culto, mas não abre a Bíblia dentro da igreja. Vem para a igreja, nem ora, não estou falando nem de orar, recebe a oração ministrada na igreja, mas não dobra o joelho dentro de casa. O que acontece? Qualquer vento de doutrina leva ele, qualquer problema tira ele da fé. A semente que é lançada não produz fruto. E aí, muitas vezes, ele olha para a grama do vizinho tão verde, né? E fala assim, mas por que a dele está verde, a minha? Irmão entrou na igreja tem 1 ano, trocou de carro, trocou de casa, assumiu o ministério, está na liderança. Eu estou aqui há 25 anos e não me acontece nada. Em vez de você olhar para a grama verde do vizinho, olhe para o seu coração. O que você tem feito com as sementes que têm sido lançadas? O que a igreja mais faz é lançar semente. Lançar semente. Nós estamos lançando semente o ano inteiro. Em todos os cultos, em todos os louvores, em todos os cultos de ensino. Tudo que a igreja se propõe a fazer. Meus irmãos, aqui tem culto de ensino, culto do domingo da família, culto... quinta profética, culto para os homens, culto para as mulheres, curso para casais, escola para criança. Aqui tem diversos tipos de semente. De jovens, isso mesmo, de jovens também. Se você parar para pensar quantas sementes são lançadas. Eu posso dizer para vocês que eu queria trazer uma palavra diferente nessa noite, mas o Senhor me incomodou tanto a respeito disso. O povo de Deus quer muito florescer, mas não quer cuidar dos seus corações. O povo quer frutificar, mas não quer cuidar das sementes que são lançadas. O que meu povo tem feito com as minhas sementes? Era o que o Senhor me incomodava durante todos os dias de estudo. O que meu povo tem feito com as minhas sementes? Aleluia! Aqui estão aqueles que ouvem as palavras de Deus, reconhecem Jesus como Messias, tomam essas sementes alegremente, mas não perpetua. É o crente que vem à igreja, recebe a palavra de Deus, mas não tem relacionamento íntimo com Jesus. Eles deixam de florescer, de se tornarem grandes homens e mulheres na casa de Deus, na presença de Deus através dessas sementes, e trocam elas por um relacionamento superficial, raso, que qualquer decepção será capaz de destruí-lo. Esse tipo de solo representa a maioria dos nossos corações. É o tipo do crente que, quando ele é decepcionado, por exemplo, pela igreja, quando ele é decepcionado por líderes, porque todos nós somos pecadores, né? Nós somos pecadores arrependidos em direção à Nova Jerusalém. Mas é aquele crente assim, quando o pastor não me atende, eu mudo de igreja. Quando eu me decepciono com a igreja, eu dou um tempo da igreja. Por quê? Porque ele não é firmado na rocha, ele não tem raiz profunda. É o que o Spurgeon chama de cristãos temporários. Quem são crentes temporários nunca foram crentes. Aqueles que querem tirar férias desse ofício é porque nunca entrou nele. Aleluia! Todas as vezes que nós encontramos a Cristo, que nós temos um verdadeiro avivamento através de Cristo, nós não desejamos mudar de vida. As nossas sementes, elas florescem. Aleluia! Como que um crente que não tem vida com Deus, como brilhantemente pregou o presbítero Tarcísio, né? Como um crente que não permanece ligado nessa videira verdadeira, vai poder produzir algum fruto, sendo que em João 15 fala que sem mim nada podeis fazer, sem Cristo nós não podemos fazer nada. Não atribuamos culpa a Deus pelo nosso não florescimento. A nossa semente, a semente é nos dada todos os dias. O que vai definir o florescimento é o que nós fazemos com ela. Aleluia! Florescimento pressupõe vida com Deus,
permanecer nos átrios do Senhor, nós conseguimos prosseguir, nós conseguimos florescer, gerando fruto de arrependimento, fruto de mudança de vida, se nós estivermos ligados em Cristo Jesus por raízes profundas. As sementes não criaram raízes porque o solo era rochoso e as adversidades da vida impediam que essas raízes crescessem. Terceiro solo que Jesus vem descrever é o solo espinhoso, em que as sementes lançadas foram sufocadas pelos espinhos. Mateus 13:7, que nós lemos. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Jesus vem explicando para eles no versículo 22 desse mesmo capítulo. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Na mesma explicação, lá em Lucas 8,14 está dizendo o seguinte: a parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram, e no decorrer dos dias, no decorrer da caminhada cristã, foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. O coração espinhoso é o solo espinhoso. Esse solo que ele fala, que vem crescendo junto com os espinhos, representa esse coração espinhoso, ou também chamado de coração concorrente. Semelhantemente ao solo pedregoso, ele recebe com alegria aquela semente que é lançada. Elas até começam a brotar, até começam a desenvolver uma raiz, mas em determinado momento os espinhos começam a concorrer junto com ela pelos mesmos nutrientes daquela terra, até que chega um momento que ele sufoca. Aquela semente que estava se tornando uma planta, florescendo, aquele espinho vem e sufoca, amém? Tirando a oportunidade dela de amadurecer e de dar frutos. E Jesus compara esses espinhos às preocupações do mundo, às fascinações pelas riquezas, que oprimem um coração e o impedem de florescer e frutificar saudáveis em Cristo. Quantas pessoas não estão acometidas por essas preocupações, essas fascinações, esses prazeres do mundo, pelas preocupações da vida atual, em rebelião aos princípios verdadeiros de Deus, da palavra de Deus, e o quanto elas têm sido prejudicadas não florescendo em razão disso. Esse solo representa o coração dos crentes que não florescem, porque neles há uma concorrência direta entre o que procede de Deus e o que procede do mundo. É aquele de dúbia fé. Cristão que não tem um coração convertido, mas inclinado para o mundo, inclinado para a igreja, depende do que ele está passando para ele ver o que ele vai decidir onde ele vai estar, São como várias plantas raquíticas que não frutificam, passam-se anos e anos e eles estão da mesma forma. E essa fala de Jesus evidencia que a falta de fruto no cristão é por uma vida de dupla lealdade, corações inclinados ainda ao mundo, que não se converteram na totalidade. Aleluia! Horas estão firmes em Cristo, horas estão afundados no mundo. Se há uma necessidade de socorro, vem para a igreja e faz todas as campanhas. Mas se a bonança vem, o mundo é muito bonito. Se os prazeres do mundo me encantam, se vai tudo bem, eu posso tirar um pouco de férias, eu posso deixar a minha fé de lado. E aí depois se questionam, por que não frutificam? Por que não florescem? Porque tem uma vida de dupla lealdade. Aleluia! Vão à igreja quando é preciso, têm uma vida de santidade quando lhes convém, sucumbem ao que lhe dá mais prazer e emoção, ainda que momentâneo. Misericórdia. Aqui o florescimento não é pela atuação direta de Satanás, ou porque não é porque um coração é pedregoso o suficiente para que aquela raiz não venha a crescer, mas aqui é porque não houve um cuidado com o coração. Meus irmãos,
nós devemos cuidar do nosso coração, tanto para receber a semente, quanto para que ela permaneça crescendo, frutificando, glorificando a Deus. Não é só preparar para receber, é preparar durante todo o cuidado. Aleluia! Mas há uma esperança para nós. É uma palavra dura, mas há uma esperança para nós. Há um coração em que a semente germina, em que ela cresce, em que ela floresce e que ela frutifica e, sobretudo, que ela agrada, um coração que agrada ao Senhor. E é justamente esse coração que Jesus vem narrar como quarto tipo de solo. É a boa terra, em que as sementes lançadas cresceram, floresceram e frutificaram. Mateus 13:8. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. E Jesus então explica, no versículo 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Aqui a terra não é uma terra endurecida, longe dos caminhos, longe de Deus, à beira do caminho. Porque se nós entendemos que Jesus é o caminho, aquelas primeiras sementes lançadas à beira do caminho são sementes lançadas em corações distantes de Jesus. Não é também um coração pedregoso, onde as raízes podem crescer, um coração que falta intimidade com Cristo Jesus. Também não é um coração em que as coisas do mundo concorrem com as coisas de Deus, mas é um coração voltado ao ensinamento, voltado à prática, voltado a essa vontade de viver o evangelho de Cristo que é pregado. É aquele coração entusiasmado que recebe a palavra de Deus e interpreta: como eu posso aplicar na minha vida? Como eu posso agir de uma forma que eu venha de fato agradar a Deus, que eu venha agir de fato como a palavra de Deus espera que eu venha a fazê-lo. É o cristão, conforme dito em Lucas, no capítulo 8, versículo 15, nessa mesma explicação que ele diz, que ouve a palavra e a retém conscientemente, com um coração bondoso, reto, acolhedor e perseverante. Nós não florescemos do dia para a noite, mas nós florescemos em perseverança. Perseverança de obediência, perseverança de submissão, perseverança de cuidar com o nosso coração, perseverança de prepará-lo a receber a instrução de Cristo Jesus, perseverantes como discípulos de Cristo Jesus em agir conforme a vontade de Deus, perseverantes em sermos transformados dia após dia em pessoas melhores, pessoas que reflitam a transformação do evangelho de Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Como consequência, essa semente encontra um solo proveitoso e germina, cria raízes, desenvolve, amadurece, floresce e frutifica. E seu fruto será diferente em cada pessoa. Por isso que ele fala a 30, a 60, a 100 por um. Os rendimentos na agricultura variavam de 5 a 15 vezes, sendo considerado uma boa colheita a partir de 10 vezes. E quando Jesus ele usa esse termo dos 30, 60, de 100, é para representar como a bênção de Deus e um coração preparado podem atingir resultados extraordinários. Não tem a ver com finanças, de que Deus vai prosperar, não tem a ver. Tem a ver com que será produzido em nossos corações, o que vai ser fruto para o reino de Deus. Aleluia. Nesse solo bom, a semente se desenvolve e floresce, porque encontraram um solo preparado para recebê-las, e um solo que foi cuidado ao longo do tempo. Florescer em Deus, frutificar em Cristo, requer de nós um coração preparado, corretamente arado, sem a dureza da distância de Jesus, sem as pedras que possam impedir a nossa intimidade com Cristo Jesus, e sem a concorrência do mundo representado pelos espinhos. Amém? Não basta prepararmos, mas nós temos que cuidarmos desse coração. Não é à toa que em Provérbios 4:23 diz: de tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aleluia! James Edwards, que é um teólogo, ele diz o seguinte: ouvir, receber e dar frutos são a marca de um discípulo de Jesus. Uma audição responsiva
produz uma colheita milagrosa. Significa o quê? Quando nós ouvimos, quando nós respondemos ao ensinamento, aí nós temos uma colheita milagrosa. Aleluia! As 3 principais causas que impedem nós de florescermos: a atuação de Satanás quando estamos longe de Jesus, falta de intimidade, de raízes profundas em Cristo, e falta de santidade, quando o nosso coração se inclina para as coisas do mal. Em outras palavras, ouvir o ensino de Cristo Jesus é fundamentalmente importante, mas é insuficiente para a vida cristã, porque espera-se que os seguidores de Cristo Jesus estejam prontos tanto para receber quanto para praticar o que foi ensinado. Aleluia! Para viver uma vida que glorifique a Deus. Nisto é glorificado o meu Pai, quando vocês dão muitos frutos. Aleluia! Glória a Deus. Embora a parábola de Jesus tenha definido 4 grupos de pessoas, precisamos ter cuidado, porque ao longo da nossa vida cristã, às vezes você pode pensar assim: nossa, eu estou nesse grupo, preciso migrar para outro. Mas o que a gente precisa ter cuidado? Porque ao longo da nossa caminhada cristã, nós podemos migrar entre esses grupos, né? E às vezes isso vai impactar diretamente sobre o nosso florescer. Precisamos estar atento aos nossos corações, ao que nós temos feito com os ensinos que nos têm sido dado, para que a gente possa florescer e glorificar ao nome de Deus. Aleluia! Foi o que aconteceu com os discípulos de Jesus, né? Eles andaram por esses solos diferentes. O ponto é que nós temos que lutar contra essas tendências, especialmente se nós quisermos florescer. A palavra de hoje é como se o Senhor estivesse dizendo à igreja: as sementes foram dadas, é tempo de florescer, depende de vocês. Aleluia! É isso. Se você parar para pensar, nós estamos exatamente no meio do ano. Eu quero que você faça a reflexão: o que você fez com tudo que lhe foi ensinado até hoje? Ensinado na casa de Deus, com tudo que foi instruído segundo a palavra de Deus, o que você fez? É tempo de florescer. O semeador, o grande semeador, já nos entregou a semente. Depende de você, depende do seu coração, como você tem preparado o seu coração para florescer em Cristo Jesus. Aleluia! A aplicação prática dessa palavra são 2 pontos, quase um resumo. É tempo de florescermos. As sementes já nos foram lançadas e permanecerão sendo lançadas ao longo desse ano pela bondade de Deus. Mas é sobretudo um tempo para nós examinarmos os nossos corações. Aleluia! Cuidemos para que a dureza de um caminho longe de Jesus, ou um caminho raso, sem profundidade em Cristo Jesus, ou os encantos e prazeres dessa vida terrena, não nos impeça de receber e viver o melhor de Deus. Aleluia! Que os prazeres desse mundo, que a lealdade dúbia, que todos os intentos de Satanás, que a nossa falta de intimidade não nos impeça de viver aquilo que o Senhor já projetou nas nossas vidas. Que nós venhamos a florescer e honrar o nome dEle. Aleluia! Eu quero finalizar a palavra de hoje com uma frase de Augusto Nicodemos. Ele é professor, ele é teólogo, conferencista. Para você refletir. O dia que eu li essa frase, ela ficou no meu coração muitos dias. Eu acho que eu fiquei até constrangida. Preste atenção. Cristão frio não é aquele que não grita, não pula, não gira e não faz barulho. Cristão frio é aquele que, escutando a verdade do Evangelho, não a coloca em prática no seu dia a dia. Aleluia! Você recebeu a semente, cabe a você destiná-la para o fim que ela lhe foi dada. Aleluia!